Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Esse texto faz poucos dias, pouco tempo aí que a gente trabalhou com esse texto. Eu estou lendo o livro de Atos dos Apóstolos e estou aqui de novo, capítulo 10, capítulo 11. Deus mexeu de novo comigo e a gente vai de novo trazer a explanação desse texto. Vamos ler o capítulo 10 todo, vamos ler o capítulo 11 também. E vamos ver aqui o que é que Deus pode mais uma vez falar conosco. Nós, irmãos, falamos muito mesmo em relação em buscarmos o Espírito Santo, a importância que temos de receber o Espírito Santo. E às vezes a gente pensa que para receber o Espírito Santo é preciso ter um culto específico para isso, é preciso ter um momento específico para isso. E a gente vai ver aqui, mais uma vez, que a gente pode receber o Espírito Santo de Deus num culto de doutrina, num culto de oração, num culto de adoração, no seu quarto orando. Não tem esse momento específico. O que Jesus manda é a gente pedir, é a gente buscar, é a gente bater, é a gente ir ao encontro daquele que tem o Espírito para nos dar. E qual é a vontade que nós temos disso, não é? Nesse caso aqui da família de Cornélio, assim, ele não tinha muita experiência com isso, ele era novidade para ele estava ali numa doutrina, num ensinamento. Vocês conhecem a história, nós vamos ver aqui de novo, e vamos ver como é maravilhoso, como Deus trabalha na vida das pessoas, como Deus deseja salvar as pessoas, como é o desejo grande do Senhor em salvar o mundo. Ele veio, se fez carne e morreu para salvar todo aquele que crê. Então, vamos começar a leitura. O versículo 1 diz que havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Então, esse homem ele era capitão de 100 soldados do exército romano, que estava designado para estar ali em Israel. E ele morava e habitava em uma cidade chamada Cesareia, que era a capital da Judéia ali naquele momento, e era onde ficavam as autoridades maiores naquela época, as autoridades romanas que estavam em Israel. E esse centurião Cornélio, ele estava nessa cidade, uma cidade importante, e diz o versículo 2, que esse centurião ele era piedoso, que ele era temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Só mais uma coisa, os romanos, naquela época, para o povo de Israel, eles eram odiados pelos judeus, porque os judeus eram comandados por eles. Os judeus estavam ali sob a opressão de Roma. Então, os soldados romanos eram odiados por eles, mas esse centurião, ele tinha um diferencial. Pela convivência dele ali com os judeus, ele começa, então, a enxergar um Deus poderoso que comanda todas as coisas, e ele começa a buscar a esse Deus, a tentar agradar esse Deus, a também lidar com uma forma diferente com os judeus. A gente vai ver mais à frente que os judeus gostavam dele, ele era bem visto também pelos judeus, e era bem visto também por Deus, porque o versículo 2, repetindo, diz que ele era piedoso, ele era temente a Deus, não ele sozinho, mas ele também influenciou a sua casa, era ele e toda a sua casa, o qual fazia esmolas ao povo, ele ajudava aos necessitados, e de contínuo ele orava a Deus. Este quase a hora nona, ou seja, às 15 horas ou 3 horas da tarde, ele viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, porque uma visão de um anjo causa temor. A gente vê quando Daniel tem a visão de um anjo também, Daniel treme na base. E aqui Cornélio também acontece isso, mas ele tem força para falar.
porque ele pergunta no versículo 4, quem é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope. Jope é uma outra cidade, que estava a mais ou menos 50 quilômetros de onde Cornélio estava. Mais ou menos 50 quilômetros de Cesareia, era a distância de Jope, que era outra cidade onde Pedro estava. Versículo 5, agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então, olha a instrução do anjo. O anjo chega para esse homem, um homem que é temente a Deus, um homem que tem características que nem todo crente tem. As características desse homem, se todo crente tivesse, era maravilhoso. Mas as características deste homem, ele era piedoso, ele vive uma vida dedicada às coisas de Deus. Ele era piedoso, ele era temente a Deus, ele dava esmolas, ele orava, e Deus recebia, ouvia a sua oração. Deus se agradava com a forma como que ele ajudava as pessoas, porque o anjo diz, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido perante Deus, diante do Senhor. Porque às vezes, irmão, tem situações que a gente ajuda as pessoas, mas Deus não está nem aí, porque é uma ajuda de qualquer jeito, ou uma ajuda para que as pessoas vejam, e aquela recompensa a gente já recebeu. Quando Jesus Cristo vai falar sobre isso, ele ensina de como a gente deve ajudar as pessoas. Não precisa ajudar e sair declarando, eu fiz. E talvez, com certeza, Cornélio, então, era dessa forma, porque diz que as esmolas dele também tinham subido diante de Deus. Então, Cornélio, ele tinha essa forma de ajudar as pessoas, de ajudar os necessitados, e Deus estava se agradando disso. Então, se hoje os crentes vivessem dessa forma, já pensou? Crentes piedosos, temente a Deus, que ajudam os necessitados, que se dedicam às coisas de Deus, que ora, que jejum, que a gente vai ver que ele estava jejuando também. Características, né? E Deus vendo tudo isso nele, e era um homem que não tinha o conhecimento que hoje nós temos. Era um homem que não era judeu, era um homem que não foi criado nos ensinamentos judaicos, mas aprendeu a ouvir falar sobre esse Deus, sobre o poder desse Deus, de como os judeus tinham esse Deus, e ele começa então a buscar esse Deus, mesmo sem entendimento, mas querendo agradar esse Deus, e Deus se agrada dele, e Deus manda um anjo para falar com ele, mas não manda um anjo para pregar, Deus manda um anjo para mandar ele chamar alguém, porque esse alguém que ele ia chamar, que ele não conhecia, ia dizer para ele o que é que ele tinha que fazer. Então, rapidamente, no versículo 7, e diz que retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso também, soldado, dos que estavam ao seu serviço. Então ele chama 2 empregados e chama um soldado que também, pelo jeito, seguia o seu líder. Era um homem também piedoso. O versículo 8 diz, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Então ele contou o que aconteceu e disse, vai lá, chama esse homem, que nós precisamos ouvir o que esse homem tem para dizer. E aí, irmãos, essas pessoas saem no dia seguinte, o versículo 9, essas pessoas, esses 3 homens, saem em busca de chamar Pedro, e eles, sem ter a certeza de que Pedro viria, mas pela fé do como o anjo disse, vai, chama que ele vai vir e vai te dizer, ele ficou aguardando Pedro, e não sozinho. A gente vai ver mais aqui, diante da leitura, que ele chama outras pessoas.
que ele chama a sua casa, que ele prepara a sua casa, que ele prepara alguns amigos, aqueles mais próximos, contando o que tinha acontecido, que vinha esse homem, e que esse homem tinha algo muito importante para dizer para eles, e era a palavra de Deus, porque foi Deus que enviou um anjo para dizer que esse homem tinha algo para dizer. Então a expectativa dessas pessoas, não só de Cornélio, mas dessas pessoas era muito grande, pela chegada desse homem que tinha alguma coisa para dizer o que era que eles precisavam fazer. Porque Cornélio já era temente a Deus, e não só Cornélio, mas a sua família. Mas Cornélio agora soube que ele tinha que fazer algo, e ele, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer ainda? Eu oro, eu quero saber o que é. Então vejam a expectativa por esse culto, vamos chamar aí de um culto, não é? A expectativa desses homens, dessas pessoas, homens e mulheres, de alguém que tinha algo de Deus para falar. Qual é a nossa expectativa quando vai se aproximando um culto nosso? Qual é a nossa expectativa quando vai se aproximando um culto de doutrina? Qual é a nossa expectativa quando vai se aproximando um culto de oração? Qual é a nossa expectativa quando vai se aproximando um culto de domingo, que nós chamamos culto de adoração? Qual é a nossa expectativa quando vai se aproximando uma conferência? Aí a expectativa é maior. E a gente percebe que a nossa expectativa para uma conferência é maior pelo que acontece dentro de nós, no meio de nós. Aquela vontade, aquele desejo de ouvir alguém falar algo, de nós nos reunirmos, de estarmos juntos, com irmãos que a gente ainda não viu, com irmãos que a gente viu e faz tempo que não vê. E Deus ali vai usar pessoas de forma tremenda para falar conosco. Mas essa expectativa era para estar todos os dias em nossas vidas. A expectativa de nós virmos a um culto de doutrina. Meu Deus, o que será que Deus vai hoje mexer na minha vida? O que será que hoje Deus vai acrescentar? O que será que hoje o Senhor vai falar comigo? O que será que hoje Deus vai falar que eu tenho que fazer? Porque aqui a expectativa deles era o que é que nós temos que fazer, pelo amor de Deus. Esse homem vai vir, ele vai dizer. Então essa expectativa precisaria estar dentro de nós, todos os dias que nós vamos nos encontrar. Esse encontro do dia 12, ou nós vamos para lá, Puri. Nós vamos lá, vai ter um encontro, vamos lá, vai ser bom, quentinha, não sei o quê, piscina. Não, já sabe que não vai ter piscina, então vai ser algo voltado para a doutrina, falar sobre os dons do Espírito. Meu Deus, o que é que Deus tem a falar comigo nesse dia? Abençoa, Senhor, esse homem, essa pessoa que vai ministrar naquele encontro. Era a expectativa deles, da chegada de Pedro, do que Pedro ia dizer para eles. E a palavra de Deus nos diz, irmão, que essa palavra, ela é poderosa para nos ensinar, para nos instruir, para nos repreender, para nos tornarmos perfeitos. Então precisaria realmente ter essa expectativa, esse desejo, essa vontade de nós estarmos juntos, e aí com certeza vai acontecer alguma coisa, assim como aconteceu aqui na casa de Cornélio. Então fica aí esse primeiro recado, porque quando o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aquilo era uma verdade para Davi. Era um desejo muito grande de estar na presença de Deus. Quando ele torna-se rei, ele diz, a arca, eu quero Deus aqui presente. E se esforça e vai e erra e conserta o erro, mas traz a arca, traz Deus para junto dele, e agora quer construir um local e constrói uma tenda, mas a tenda não é suficiente, quer construir um palácio, um templo. Esse era o desejo de Davi, de estar junto do Senhor. E estabelece ali pessoas para estarem louvando diante do Senhor. Esse era o desejo de Davi. Por isso que ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. De que forma, irmão, nós chegamos até aqui? Eu sei que muitos de nós estamos cansados, trabalhou, o dia duro, talvez muitos problemas, muitas dificuldades, problemas de saúde. Mas nós estamos aqui diante do Deus que estava lá na casa de Cornélio, quando Pedro chegou lá para ministrar. O mesmo Deus que estava lá, Ele está aqui, porque Ele disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio.
Então, continuando, versículo 9. E no dia seguinte, indo eles em seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, ou seja, meio-dia. Vejam aqui que coisa interessante. Tem dois homens orando. Um estava orando num dia anterior, às 3 horas da tarde, e tem uma visão de um anjo. Agora tem um outro homem, que já estava na história lá, que o anjo diz, chama ele. Aí no dia seguinte, quando as pessoas vão em caminho, atrás de chamar Pedro, ao meio-dia, está Pedro fazendo o quê? Orando. Ao meio-dia. O versículo 10 diz assim, tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que dizia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, ou levanta-te, Pedro, mata e come. Em outras traduções, imola, a mesma coisa, mata e come. Olha a resposta de Pedro no versículo 14. De modo nenhum, Senhor. Pedro era assim, né? Quando Jesus disse, vem Pedro, vou lavar os teus pés. Ele, de maneira nenhuma. Lavar meus pés, o Senhor? Não. A mesma coisa Pedro disse, quando tem aquela visão vindo do céu, com aqueles animais que era proibido deles comerem, que o judeu não comia, era impuro, era imundo para eles. E quando a visão, ele vê aqueles animais e a voz dizendo, pega Pedro, mata e come. Ele, de jeito nenhum, Senhor, nunca comi um negócio desse na minha vida. Versículo 14, só repetindo, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda, impura ou imunda. E segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ou impuro ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, ou pensando, meu Deus, o que quer dizer isso? O que pode ser isso? Eu não estou entendendo. Por que essa visão? Por que essa voz? Dizendo que eu não tornasse imundo o que o Senhor purificou? Como assim? E Pedro estava com todas essas dúvidas na sua cabeça. Às vezes a gente não sonha e no outro dia fica, meu Deus, o que é esse sonho? O que quer dizer esse sonho? E às vezes a gente não entende, mas a resposta para Pedro veio rápido, porque já estava chegando aqueles 3 homens que vinham procurar Pedro. E enquanto ele estava nessa dúvida, eis que, a parte B do versículo 17, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Versículo 18, e chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, ainda Pedro estava pensando naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 homens te buscam, ou te procuram. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Sabe por que o Espírito disse isso para Pedro? Porque esses homens que estavam vindo não eram judeus, eram gentios, eram imundos, eram impuros. Era assim que as pessoas que não eram judeus eram tratados pelos judeus. Então, Pedro tem aquela visão, e na mesma hora chegam esses 3 homens na porta de Pedro, procurando Pedro, e aí Pedro ainda está lá em cima, e Deus já diz para ele assim, presta atenção, tem 3 homens aí embaixo te procurando, tu vai com eles, tu não duvida, tu não questiona, porque quem mandou eles aqui fui eu. Pronto, aí, resolvido, né? Versículo 21, e descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse, sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui?
E eles disseram, versículo 22, Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Aí tem Bíblia que acrescenta assim, porque você vai dizer o que é que ele tem que fazer. Não foi isso que o anjo disse lá? A gente vê aqui, irmãos, Pedro chegando a esses homens. Eu vou repetir o versículo 22 de novo. Eles dizem assim para Pedro, quando Pedro pergunta, o que é que vocês querem? Até então, Pedro não sabia. A ordem do Espírito é, vá, não questione, não duvide. Mas ele queria saber o que é, o que foi que aconteceu. Ele não estava questionando, ele só estava querendo saber aonde é que ele ia e o que é que ele tinha que fazer. E quando ele pergunta, aqueles servos de Cornélio, junto com o soldado, eles dão as características de Cornélio como a Bíblia deu lá no versículo 1 e 2. Ele diz, olha, nós estamos aqui, nós somos enviados por um centurião romano. Aí talvez Pedro já dá aquele frio, né? Ele diz, mas não, é um homem bom, é um homem que dá testemunho. Os judeus se agradam dele, viu? Aonde ele está lá, é numa boca só, é um homem bom diante dos homens e diante de Deus. A resposta que eles dão para Pedro, e dizendo que apareceu um santo anjo a esse homem, que viesse te buscar aqui, porque tu tem um negócio para dizer lá. Versículo 23 diz, então, chamando-os para dentro, convidando, os recebeu em casa. E no dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Então, Pedro não foi sozinho. Foi Pedro, foi mais os 3 homens, e depois a gente vai ver que foram mais 6 homens, irmãos, com Pedro, nessa curta viagem de 50 quilômetros, retornando a Cesareia para falar algo a Cornélio. Versículo 24, e no dia imediato chegaram a Cesareia. Então eles saíram num dia e chegaram num outro. Então alguma coisa aconteceu, eles pararam no meio do caminho, eles saíram no dia imediato, no outro dia, eles chegaram à casa de Cornélio, e Cornélio vai dizer aqui que já fazia 4 dias que tinha acontecido essa visão dele. Versículo 25. Vou para o versículo 24 de novo. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos, aquilo que eu falei no início. Cornélio não estava esperando só. Cornélio, como era algo muito importante, que Deus tinha dito a Cornélio, que vinha um homem dizer o que era que ele tinha que fazer, então ele chama a família, ele chama os amigos mais íntimos, ele diz, vem para cá, vem aqui para casa, porque vai vir um homem aí. Esse homem vai dizer um negócio muito importante para nós. Agora isso, irmãos, aconteceu, ele vai dizer aqui, fazia 4 dias, esse povo estava lá esperando, estava lá a família de Cornélio, estava lá os seus amigos mais íntimos. Versículo 25, e aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. Era um homem muito importante, né? Porque um anjo manda chamar. Cornélio disse, é um homem muito importante. Porque Deus manda um anjo aqui em casa, mandar chamar esse homem. Aí olha como é que Cornélio recebe ele. Versículo 25, de novo, e aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Pedro não tinha isso de ser um homem importante. Naquele milagre lá na porta do templo, que o paralítico começa a andar, as pessoas começam a olhar para Pedro e para João. Eles, por que vocês estão olhando para a gente? Nenhuma virtude há em nós. Isso é pelo poder do nome do Senhor Jesus. E aí ele começa a ministração. Aquele que vocês mataram, que vocês crucificaram, é pelo poder do nome dele. Nós não somos nada. E aí quando Cornélio chega, que Cornélio diz, isso é um homem muito importante, aí vai se curvar, vai adorar, pelo amor de Deus, levanta, porque eu sou um homem.
Nem anjo aceita adoração, nem anjo. A gente vê isso lá em Apocalipse. Mas Jesus Cristo aceitou. Todos que adoraram a Jesus, Jesus não disse nada, ele aceitou a adoração. Ele diz: vocês me chamam de Senhor e Mestre, vocês fazem bem, porque eu sou. Versículo 27, e falando com ele, entrou e achou muitos que ali haviam ajuntado. Então Pedro achava que era só Cornélio, mas quando entra na casa, aquele monte de gente. O culto estava cheio. E disse-lhes no versículo 28, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Aí, olha, Pedro já estava entendendo a visão lá que ele ficava: meu Deus, o que é isso? O que quer dizer isso? Aí, diante de tudo isso, Pedro já estava entendendo que ele não podia mais chamar homem nenhum de impuro ou imundo. E Pedro, quando entra na casa de Cornélio, Pedro não está à vontade. Ele nunca tinha feito isso. Ele nunca tinha entrado na casa de um gentil. E ele diz para eles: olha, vocês sabem que o judeu não entra na casa de um gentil. Vocês sabem que um judeu não entra na casa porque nós consideramos vocês imundos e impuros, mas agora eu entendo que Deus não quer que nós chamemos ninguém de imundo ou impuro. Então ele declara isso na casa de Cornélio, que ele não está tão à vontade ainda, mas ele está ali. Eu vou repetir o versículo 28, e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Ou seja, ele dizia: eu considero vocês assim, mas Deus me mostrou que eu não posso mais achar assim. Versículo 29, pelo que sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandasse me chamar? Ele já tinha perguntado isso aos homens. O que foi? O que aconteceu? Porque vocês estão aqui? Os homens disseram. Mas agora ele estava diante daquele que mandou chamar, de Cornélio. Aí ele explica, dizendo: olha, não é lícito eu estar aqui, mas eu estou. Aí me conta aí, como é isso? O que foi? O que aconteceu? É isso mesmo que me disseram lá? Aí Cornélio vai contar. Versículo 30, e disse Cornélio: há 4 dias, que eu falei lá atrás, há 4 dias, estava eu em jejum. Olha aí, irmãos, Cornélio não estava só orando, Cornélio estava orando e jejuando, 3 horas da tarde, não sabe qual era o propósito dele, que hora que ele ia comer, mas ele estava em jejum, 3 horas da tarde. Ele diz: há 4 dias eu estava em jejum até esta hora. Então eles estavam ali mais ou menos na mesma hora, orando em minha casa. Aí ele diz aqui a hora nona. E eis, hora nona é 15 horas. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Esse está na casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Então ele não tinha assim a certeza, que Pedro vinha, mas já estava aguardando, junto com a sua família, junto com os seus amigos. Ele diz: e você fez bem em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, de novo, Pedro declara: agora eu conheço verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas. E se a gente não tiver cuidado, irmãos, até hoje nós fazemos acepção de pessoas. Até hoje nós escolhemos a quem nós vamos pregar, a quem nós vamos anunciar.
A gente olha e diz, será que eu vou? Será não? Isso aí eu acho que dá certo. Mas a ordem do Senhor é a toda criatura, em todo mundo. E a gente ainda tem um certo receio. Eles tinham esse receio. Para os judeus, irmãos, a salvação não pertencia a nós. E aqui a igreja já estava, olha, a todo vapor. Pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo e agregando-se a cada dia mais aquelas que haviam de ser salvas. Mas era só os judeus. Os gentios ainda não tinham tido a oportunidade de ouvir sobre o Evangelho. Para eles, para os apóstolos, era só para os judeus. Eles nem podiam falar, como ele disse aqui, vocês sabem que não é lícito entrar aqui, mas eu estou, porque Deus me mandou. E agora eu estou entendendo, Pedro diz. Agora eu estou entendendo. Agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Aí na cabeça deles, não, então a salvação é para esse povo também. Então na cabeça dele, então eu tenho que falar de Jesus agora. Se Deus me mandou aqui, através de tudo isso que aconteceu, então eu tenho que falar da novidade. Eu tenho que falar do Evangelho, eu tenho que falar de Jesus Cristo, eu tenho que falar do batismo, eu tenho que falar da salvação, eu tenho que falar do Espírito Santo, eu tenho que falar tudo agora para esse povo. E o povo estava lá justamente para ouvir o que era que Pedro tinha para falar. A expectativa era grande. Versículo 35. Ele diz, no versículo 34, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável, que é aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Deus não faz acepção de pessoas. Não, esse povo, Deus não faz acepção de pessoas. E em qualquer nação, daqueles que o temem e faz o que é justo. E Deus, irmãos, faz de tudo para que essa pessoa o conheça. Lembra do eunuco? Que veio adorar em Jerusalém, estava retornando de uma jornada de adoração, mas também não tinha o conhecimento suficiente para a salvação. E Deus também diz a Filipe, vai lá para o deserto, espera que lá vai vir, vai passar alguém. E quando passar eu vou te dizer quem é e tu precisa falar para essa pessoa. E Filipe sai de uma igreja cheia de membros e vai para um deserto, na expectativa de encontrar alguém. E era um homem que estava viajando, e que Deus se preocupou com aquele homem, com aquela alma, que uma alma vale muito para o Senhor. Mas com certeza esse eunuco, ele mexeu com o coração de Deus. Com certeza esse eunuco fez Deus olhar para ele, assim como Deus olhou para Cornélio. No meio de tantos soldados romanos, no meio de tantos judeus, no meio de tantos gentios, Deus olha para um homem e manda um anjo lá e diz, vai lá, vai lá. Agora esse homem estava em oração, este homem estava em jejum. O outro homem, que era Pedro, também estava em oração. Irmãos, vejam a importância da oração. Vejam a importância de nós estarmos em oração. Eu não sei o que era que Cornélio pedia aqui em oração, porque a Bíblia não nos declara. Eu não sei o que era que Pedro pedia em oração, porque a Bíblia também não nos declara. Mas Cornélio estava orando, Pedro estava orando, e Deus está vendo a oração de um e a oração que o outro ainda ia fazer no outro dia. Pedro nem estava orando quando Deus falou com Cornélio. Pedro foi orar no outro dia, mas Deus também fala com Pedro para unir esses dois homens que oravam por alguma coisa. Por alguma coisa. Eu acho que faz tempo que nós paramos aqui de dizer assim, Senhor, envia ceifeiros. Teve uma época que a gente orava muito pedindo isso. Senhor, me mostra aonde eu posso ir, aonde tem uma alma sedenta. Cornélio era sedento de Deus, irmãos. A família de Cornélio era sedenta de Deus. Tem muitas pessoas aí desse jeito. E nós precisamos começar a orar, dizer, Senhor, mostra-me, Senhor, me envia essas pessoas a mim. E nós precisamos aproveitar essas oportunidades. E está tendo uma oportunidade aqui de oração. Eu sei que nem todo mundo pode ir
E eu não estou fazendo uma cobrança. Não é cobrança. Só estou dizendo para nós orarmos. E não precisa ser aqui de 5 horas da manhã. Cornélio estava orando 3 horas da tarde na sua casa. Pedro estava orando meio-dia na sua casa. O local onde nós vamos orar não importa. Mas se você puder e quiser estar junto com os irmãos que estão aqui orando, venha, uma bênção. Se puder, tem uns que trabalham que não podem. Mas se puder, venha que é uma bênção. Se você não puder, ore em casa. Se não puder de 5 da manhã, ore de 7 da manhã. Se não puder de 7 da manhã, ore de meio-dia. Se não puder de meio-dia, ore de 3 horas da tarde. Se não puder de 3 horas, ore de 6 horas. Se não puder de 6, ore de 10. Ore de 2 da manhã, não sei. Encontre um local, uma hora. Mas nós precisamos estar como essas pessoas estavam, irmão. E pela oração desses 2 homens, olha quantas pessoas foram salvas no final disso tudo. E através da minha oração, através da sua oração, quantas pessoas não poderão ser salvas? Através da oração de muitas pessoas, olha nós aqui, pela oração dessas pessoas. Nós estamos aqui porque nós somos fruto da oração de alguém, não sei quem. Mas nós somos fruto da oração de alguém. E alguém pode ser fruto da minha e da sua oração. E agora Pedro vai começar o discurso dele. E é um discurso simples, porque às vezes a gente fica esperando, né, algo espetacular. Não tem algo espetacular. As pessoas fazem hoje shows com a palavra de Deus. É um mega evento, é um mega pregador, é uma mega iluminação, é um mega sistema de som, mas vazio. Aqui era simples. Numa casa, não tinha sistema de som, não tinha iluminação, mas tinha um povo sedento, com fome, com sede, e alguém cheio do Espírito Santo para falar de Deus para aquelas pessoas. Só precisa isso. Precisa alguém cheio do Espírito e precisa alguém do outro lado sedento, dando ouvido, como Lídia deu ouvido ao que Paulo dizia no meio daquelas mulheres. Não tinha só Lídia lá, tinha outras mulheres, mas Lídia estava com um coração voltado para o que Paulo dizia. E o que é que acontece ali? Deus abre o coração dela. Porque não das outras. As outras estavam só lavando roupas. Lídia lavava roupa, mas quando Paulo chega com a palavra foi mais importante do que as roupas. E às vezes nós temos nossas ações, nós temos nossas atividades, e as nossas atividades se tornam mais importantes do que as coisas de Deus. E é por isso que acontece muitas vezes o que aconteceu com aquelas mulheres que lavavam roupa. E é por isso que não acontece muitas vezes o que aconteceu com Lídia, que a palavra passa a ser mais importante do que a atividade dela. Ela não deixou de lavar roupa, ela não deixou de vender roupas, mas naquele momento a palavra era importante. Vejam Maria e Marta, quando Jesus está na casa delas. Marta ali preocupada em servir a Jesus, em fazer comida, em servir, em alimentar as pessoas que estavam com ele. Mas Jesus estava ensinando. Jesus estava ministrando. E Marta queria tirar a Maria de lá. Senhor, manda essa mulher me ajudar. Eu estou sozinha aqui, não tem... Marta. Maria escolheu a melhor parte. E ninguém vai tirar isso dela. Você está muito ansiosa. É bom que pare um pouquinho. Ela estava querendo servir ao Senhor, irmãos. E às vezes, mesmo a gente nessa luta de querer fazer a obra, a gente despreza a própria palavra do Senhor. A gente não dá importância. Precisamos ter cuidado. Em nome de Jesus, porque agora Pedro vai falar, e como eu disse, é simples. E percebam como é simples e poderosa a palavra de Deus. Versículo 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis, vocês conhecem, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, João Batista,
Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo. Jesus, quando ressuscitou, não se manifestou a toda Jerusalém, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Pastor Marcena tem falado muito nisso aqui, né? Na comunhão, na mesa. E Pedro cita isso aqui. E nos mandou, versículo 42, nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. O apóstolo João vai dizer isso também em 1 João capítulo 2, versículo 11. Ele diz: filhinhos, eu estou escrevendo isto porque pelo seu nome são perdoados os pecados. Quando perguntam a Pedro lá em Atos, no capítulo 2, o que faremos, irmãos? Pedro diz: arrependa-se e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. E Pedro aqui, irmão, já está falando de batismo, em outras palavras. Com certeza o discurso de Pedro não foi só esse, teve mais coisa, mas dentro dessa simplicidade que vocês estão vendo aqui. Mas Pedro diz que as escrituras, todos os profetas dão testemunho que o perdão do pecado viria através desse nome, do nome dele, do Jesus que foi crucificado, que ressuscitou, que comeu e bebeu com eles, que eles eram testemunhas vivas disso. E que Deus tinha dito a Cornélio que chamasse Pedro, porque Cornélio precisava saber dessas coisas. Cornélio precisava saber do homem, do único que reconciliava o homem com Deus, que era Jesus Cristo, o homem. Ele precisava saber que ele veio, ele precisava saber que ele morreu, ele precisava saber que ele ressuscitou, ele precisava saber que ele estava vivo. E que somente pelo nome de Jesus é que os homens, seres humanos, homens e mulheres, receberiam o perdão dos seus pecados. E Pedro, irmãos, estava nesse discurso. E no versículo 44, no meio de um culto de doutrina, no meio de muita expectativa de um grupo de pessoas, dizendo Pedro ainda estas palavras: caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam, todos, aqui eram todos. Lá em Samaria nem todos receberam, porque a gente vê que pelo menos Simão, o mágico, não recebe. Mas aqui é como lá no cenáculo, no dia de Pentecostes, eles todos receberam o Espírito, aqueles 120 que estavam lá. Aqui não diz a quantidade, mas diz que também todos os que ouviam a palavra, caiu sobre eles o Espírito Santo. Não é que eles caíram não, viu, irmãos? Desceu sobre eles o Espírito Santo. A virtude que vem do céu desceu sobre aquelas pessoas. Aquelas pessoas não começaram a cair no chão, rodar, não. Aquelas pessoas, diz aqui o versículo 25, 45, e dizia: os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, porque lembra que eu disse que tinha ido uns homens com Pedro? Eles se maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Eles estavam admirados. Meu Deus,
É a mesma coisa que aconteceu com a gente. Imagina aí, um povo que considerava aqueles homens e mulheres imundos, impuros. Pedro chega dizendo todas essas coisas, aqueles homens ainda, Pedro está pregando, aqueles homens estão por ali, e de repente no meio da ministração, o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas, e eles, meu Deus, é mesmo, olha só, é do jeito que aconteceu com a gente, a mesma coisa, que maravilha, o Espírito Santo também é dado sobre os gentios. Aí diz o versículo 46 que eles tiveram essa conclusão porque eles ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Eles não viram ninguém caindo no chão. Pedro não soprou em ninguém para cair. Pedro não jogou o seu manto nas pessoas para caírem no chão. Não tinha isso, irmãos. Tinha o poder de Deus. Não tinha meninice, não tinha brincadeira, não tinha palhaçada, não tinha show. Tinha o poder de Deus somente. E as pessoas foram cheias desse poder, e as pessoas falavam línguas, as pessoas magnificavam o nome do Senhor. Versículo 47, respondeu então Pedro, diante da admiração daquelas pessoas, pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados. Mas não era qualquer batismo, irmãos. E mandou que fosse batizado, sabe como? Em nome do Senhor. Esse nome que Pedro tinha dito a eles, no meio da ministração, porque a ministração para quando se enche do Espírito e eles ficam ali admirados. É o nome que Pedro tinha dito, e sobre esse nome, todos que creem terão o perdão do pecado. E agora Pedro estava dizendo, a gente pode impedir que esses homens também recebam, sejam batizados? Não podemos. E ordena que eles sejam batizados em nome do Senhor. E olha só, que diz assim, ó, então rogaram-lhe que ficasse com eles por mais alguns dias. Eles queriam mais. Não vão embora não, pelo amor de Deus. É muito pouco. Acredito que o Senhor tem mais para dizer para a gente, tem mais para nos ensinar. Nós queremos aprender mais. Nós queremos saber mais, nós queremos conhecer mais. Lídia também pediu a mesma coisa para Paulo, vocês lembram? Diz que Lídia chama eles para ir para a casa deles, porque ela precisava saber mais, ela precisava conhecer mais. E diz que eles foram constrangidos a aceitar o pedido e irem. E aqui também eles ficaram mais alguns dias, doutrina, comunhão, partir do pão, mesa, oração. E a gente, irmãos, qual é o nosso desejo? Eu disse que ia ler o capítulo 11, mas não vai dar tempo não. Qual é o nosso desejo de estarmos juntos? Se nós queremos o Espírito Santo do Senhor, a gente não precisa marcar um culto específico para receber o Espírito Santo. Você pode receber o Espírito Santo num culto de doutrina, depende de como você vem para o culto de doutrina. Nós podemos ser renovados num culto de doutrina, porque o Espírito Santo de Deus, ele não vem uma vez só e acabou assim, não. Você vê no livro de Atos que eles recebiam e eles eram revestidos cada vez que eles se encontravam. Isso é maravilhoso. E a gente pode acontecer isso num dia de culto de doutrina, pode acontecer isso na escola bíblica de manhã, no domingo, pode acontecer isso na sexta agora, culto de oração, que às vezes a gente acha que só pode ser num culto de oração ou um culto específico. Pode acontecer domingo à noite, pode acontecer no momento de louvor, pode acontecer no momento da ministração da palavra, pode, porque aqui não era no momento de louvor não, irmãos. Aqui era no momento da ministração da palavra. E a gente se prende achando que a gente só pode receber o Espírito Santo se for no momento do louvor. E eu não estou menosprezando o louvor, eu estou dizendo que a gente acha que é só no momento do louvor que o Espírito Santo pode vir sobre nós, porque nós nos alegramos. Pode acontecer na ministração da palavra, e aqui está escrito. Para eu e você ter esse desejo, essa vontade de querer saber o que é que Deus tem para mim hoje.
O que é que o Senhor tem a me ensinar? O que é que o Senhor tem a melhorar? O que é que eu posso melhorar, Senhor, na minha vida? O que é que eu tenho que fazer? Cornélio tinha que fazer. A gente vê aqui o que é que Cornélio tinha que fazer. Cornélio tinha que conhecer Jesus Cristo. Cornélio tinha que entregar a sua vida a Jesus Cristo. Cornélio tinha que fazer uma aliança com Jesus. Cornélio precisava invocar o nome do Senhor através do batismo. Cornélio precisava ser cheio do Espírito Santo. E tudo isso acontece nesse dia. De uma forma invertida, porque é um propósito de Deus aqui. Invertida de como Pedro diz lá em Atos 2. Arrependam-se e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão do pecado e vocês receberão o dom do Espírito. Aquele recebe o dom do Espírito e depois são batizados em nome do Senhor. Mas vejam, entendam o propósito de Deus. Eles achavam que os gentios não tinham direito. Eles achavam que os gentios estavam condenados. Mas Deus morreu por todos nós. E graças a Deus, porque nós não somos judeus. Nós éramos impuros, imundos, extraviados, mas pelo nome do Senhor invocado na nossa vida, irmãos, aí nós podemos ser considerados, ou o poder de sermos chamados filhos de Deus, que diz que todos aqueles que creem nesse nome, recebem o poder de serem chamados filhos de Deus. Acabou, realmente não vai dar, leia o capítulo 11, você vai ver que os apóstolos vão questionar Pedro, porque Pedro entrou na casa de um gentio, porque Pedro batiza esse povo, e Pedro vai explicar tudinho, aí eles vão ficar maravilhados, dizendo, só o versículo 18, ele diz assim, ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios, deu Deus ao arrependimento para a vida. E depois a continuação do capítulo 11, vocês vão ver uma forma em que os cristãos viviam, uma forma em que aqueles que criam em Jesus Cristo viviam de uma forma tão intensa, que ali em Antioquia começaram a chamar aquele povo de cristãos. Isso deve ser um seguidor de Cristo mesmo. Que Deus nos abençoe e venha sempre na expectativa que Deus pode falar conosco de uma forma simples, como sempre Ele falou. Deus abençoe em nome de Jesus.